No início do governo Bolsonaro, havia uma expectativa forte de um choque liberal que faria a economia brasileira decolar. Um dos nomes que ancoravam muito das expectativas era Salim Matar, que iria cuidar de toda a área de desestatização. Salim, conta pra gente o que deu errado, porque havia tanta expectativa em relação à sua área especificamente, como atração de investimentos, enfim, e desmobilização de ativos? De fato, aconteceu uma elevada expectativa, porque durante a campanha, o então candidato Bolsonaro falava em reduzir o tamanho do Estado, privatizar e retirar o Estado do cangote do cidadão. E, para isso, ele teria chamado o Paulo Guedes para ser o seu ministro da Economia. Ora, Paulo Guedes tem uma reputação de ser um economista absolutamente liberal. Então, gerou uma expectativa em toda a sociedade, e com toda razão, sobre as privatizações, porque o ministro Guedes sempre dizia que nós vamos privatizar tudo que seja possível. Quando o ministro Guedes me chamou para ir para o governo, ele me disse o seguinte: olha, tem 134 estatais aqui. Vem para o governo para a gente poder reduzir esse número de estatais. Mas chegando ao governo, eu verifiquei que não eram 134. Eu verifiquei que eram 698 empresas entre as estatais, suas subsidiárias, coligadas e investidas. Então, o Estado empresário tinha 698 empresas. As estatais que serão privatizadas estão numa esteira para o ano de 2021. São 14 empresas. Então, eu vi que, efetivamente, ia ser difícil privatizar mais do que isso, ou vai privatizar mais uma, ou duas, ou três, mas vai ficar nesse número. Então, dos 14, você viu que era mais difícil privatizar além de 14? Quer dizer, 14 é o número? Mais de 14 seria o seguinte: o esforço despendido em relação ao resultado obtido seria negativo. Então, não adiantaria eu continuar no governo e sair do governo, mas deixando já pronto 14 empresas para serem privatizadas. Eu gostaria de deixar registrado que nós vendemos 84 empresas. Apuramos quase 150 bilhões de reais. Ou seja, nos 19 meses em que permaneci no governo, juntamente com essas empresas estatais, nós vendemos subsidiárias, coligadas, investidas e ações que estavam em poder da BNDESPAR, que perfaziam 150 bilhões. 84 empresas menos. Isso significa que eu saí deixando o Estado um pouquinho menor do que quando eu cheguei. Quem foram os compradores, Salim? Essas 84 tiveram interesse de estrangeiros? Algumas sim, porque são subsidiárias, por exemplo, da Petrobras. Uhum. Em alguns casos foi vendida para estrangeiros, ou o sócio que já estava no negócio, então foram subsidiados da Petrobras. Mas a grande maioria foi para brasileiro mesmo. Por quê? Por que os estrangeiros não se interessam em vir para o Brasil? Na realidade, os estrangeiros têm muito interesse em vir para o Brasil. O Brasil é um mercado fantástico, um dos 10 maiores mercados do mundo. Uma população de 212 milhões de brasileiros, um mercado de formato ocidental. Então, aqui tem consumo. Então, as empresas estrangeiras gostariam muito de investir no Brasil. O que há uma expectativa é que, com essa pandemia, os investidores ficaram um pouco retraídos e estão aguardando as medidas de governo, porque as contas do país, não só do Brasil, como de outros países, foram para o espaço. Então, eles estão esperando verificar qual a direção que o governo vai tomar em regularizar o fiscal, as contas públicas, para depois investirem. Eles vão acabar investindo. O Brasil está fazendo um bom dever de casa em relação ao fiscal. Quer dizer, a questão fiscal ela é primordial para a atração de investimento externo. Fundamental. As agências de rating, para poder manter um rating bom para o Brasil, para a atração de capital, precisa que, de fato, fiscal, que o Brasil aprenda a gastar menos do que arrecada. Porque, ao longo desses anos todos, sempre o Brasil gastou mais do que arrecada. Por exemplo, no ano
atrasado, gastamos 7,2% mais do que arrecadamos, que foi o déficit. Então, nós temos que aprender a gastar menos do que arrecadamos. Salim, em relação aos investidores chineses, queremos ou não queremos os investidores chineses? Em se falando de um mercado livre, de um mercado aberto, de uma economia saudável, liberal, o dinheiro não tem cor, nem nacionalidade. Então, bem-vindo seja o capital de qualquer país. Aliás, os chineses já estão no Brasil, na geração de energia, na transmissão de energia e outros negócios. Então, eu diria para você, como um cidadão e como um liberal, que qualquer capital será muito bem-vindo. Ou seja, no governo, o tempo que você passou no governo, você não viu nenhuma restrição ao capital chinês? Enquanto eu estive no governo, logo na hora que eu estava saindo, tinha o assunto que estava em pauta, que era do 5G. Então, aquele assunto estava sendo discutido naquele momento que eu estava deixando o governo e depois eu não acompanhei mais o que aconteceu em relação à decisão do governo de permitir ou não que a empresa chinesa, Huawei, pudesse participar ou não desta licitação. Esse alinhamento do presidente Bolsonaro com o presidente Trump, que a gente nem sabe se vai se reeleger agora, isso pode ser um entrave à atração do capital chinês? Quer dizer, o presidente tinha pessoalmente objeções por conta desse alinhamento dele com o presidente Trump? O alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, ele é altamente positivo para o Brasil. Só para lembrar que ao longo dos últimos governos, principalmente do governo petista, nós tivemos um distanciamento enorme dos Estados Unidos. Então, essa aproximação é positiva. Aí entra um aspecto, por exemplo, a economia americana é muito diferente da economia brasileira. Eles estão no outro estágio. A nossa economia é uma economia de país em desenvolvimento e nós ainda temos muitas desigualdades no Brasil. Então, nós precisamos crescer o tamanho do mercado brasileiro de maneira a gerar mais renda, mais riqueza e criar mais empregos. Então, os Estados Unidos têm uma economia num outro estágio. Talvez eles possam se dar ao luxo de não permitir uma empresa chinesa participar de certas licitações. Falando com o brasileiro, eu acho que para o Brasil nós estamos em estágio diferente, que nós temos que abrir o mercado e permitir que todos participem. O mais competente e ao menor preço deve ganhar a licitação. Quem sai ganhando com isso é o consumidor. Você chegou a ter uma conversa sobre isso com o presidente Bolsonaro? Na época que ele estava no governo? Não, isso não era da minha área, e então era do Ministério das Comunicações, então eu não me envolvia nisso. Algo que sempre chamou a atenção, Salim, foi que havia a promessa do choque liberal na economia, mas o do presidente não é de um liberal, ao contrário, sua atuação no Congresso é movimento oposto, o que não quer dizer que ele não possa ter mudado de ideia. O presidente mudou, o presidente virou um liberal. Qual é a tua avaliação desses 2 anos de governo Bolsonaro? Primeiro, quero lembrar que o presidente cresceu muito. De um deputado do baixo clero, foi eleito por 57,7 milhões, com apenas 700 mil dólares. Então, ele cresceu muito. E depois, como presidente, claro que pelo próprio cargo, pelos assessores, pela qualidade dos ministros, o presidente cresceu muito. Mas, na realidade, o presidente foi eleito com uma pauta conservadora na família, na sociedade e nos costumes. Essa é a pauta dele. A pauta liberal é a pauta do ministro Guedes. Então, na realidade, nós tivemos no Brasil um casamento de conservadores e liberais. Eu não me recordo do presidente ter dito que ele era liberal. Eu me lembro que ele sempre disse que escolheu um ministro da Economia, Paulo Guedes, e sim, toda a imprensa e todos nós elevamos as nossas expectativas por se tratar de um liberal. Então, o grande liberal do governo sempre foi o ministro Guedes. O presidente não é liberal? O presidente é um conservador
que tem simpatia, muita simpatia pela causa liberal. Por exemplo, vou te dar 3 exemplos. Privatizar. Ele mesmo foi uma das primeiras pessoas a querer privatizar. Ele é um apologista da privatização, por exemplo, dos Correios. Então, ele acha que deve privatizar. A outra coisa é o seguinte, ele acha que o Estado é muito grande, tem que ser reduzido de tamanho. Ora, isso é uma teoria liberal, de reduzir o tamanho do Estado. E a outra que ele fala é o seguinte, tirar o Estado do cangote do cidadão. Eu adoro esse termo, porque o Estado brasileiro fica no cangote do cidadão. Então, isso também é uma condição liberal, de fazer com que o Estado não seja tão presente na vida das empresas e dos indivíduos, que haja mais liberdade do indivíduo, das empresas e do mercado, com menos Estado. Então, em outras palavras, ele se mostrou ter uma simpatia e uma tendência liberal. Quer dizer, então a sua saída do governo não representa um desencanto em relação às propostas liberais, o comprometimento liberal do presidente? Depois que eu saí do governo, foi aprovada a lei do saneamento, está agora o marco legal das startups, está a reforma da reforma administrativa. Então, repare que estão acontecendo medidas liberais. Então, a minha saída no governo não é porque não iria acontecer, é porque na privatização o meu esforço despendido em relação ao resultado que eu obteria era negativo. E como eu sou um animal da iniciativa privada, eu vi que não fazia sentido eu trabalhar ou me desgastar tanto por um parco resultado. Salim, há uma forte expectativa do mercado em geral, analistas, estrategistas, empresários, enfim, com a questão fiscal, com a reforma administrativa e com as privatizações. O que você que passou por esse governo, o que você pode dizer para esses agentes? Quer dizer, eles podem ficar otimistas ou dificilmente essa agenda será cumprida? O ministro Guedes é um macroeconomista. Ele gosta do macro, ele gosta do fiscal. Ele vai fazer um trabalho do melhor possível para que as contas do Brasil sejam bem administradas e não haja furo do teto. Então, o ministro Guedes, ele é um indivíduo voltado para o fiscal. Eu presenciei o tempo que ele dedicava ao Tesouro e em relação às demais secretarias. Então, ele gosta do fiscal. E ele tem certeza, ele sabe que precisa organizar o fiscal para que a gente continue com juros baixos, com inflação baixa, a atração do capital estrangeiro, segurança para o investimento. Então, ele sabe da importância do fiscal. Então, o ministro Guedes não vai permitir que o fiscal seja descuidado. Você é um empresário muito bem sucedido, muito bem avaliado, esteve no governo. Como empresário que passou, que viu ali dentro da máquina, agora você se sente confiante em investir no Brasil? Muito boa pergunta. Eu fui para o governo, foi uma experiência única, uma experiência impagável. Talvez tenha sido uma das melhores decisões da minha vida ter ido ao governo. Esses 19 meses que eu fiquei no governo, eu conheci profundamente a máquina governamental, as entranhas do poder, conheci. Então, valeu a pena ter ido para o governo. Agora estou de fora, eu estou olhando o governo. Por exemplo, no caso da minha empresa, nós continuamos acreditando no futuro do Brasil e neste governo. Tanto é que recentemente foi anunciada uma fusão da Localiza com a segunda maior player do mercado. Então, isso significa um gesto de confiança da empresa. Então, no caso da minha empresa, os investimentos continuam sendo feitos normalmente, a substituição de frota, acréscimo de frota, investimentos em tecnologia, em pessoas, tudo continua normal. E como a nossa empresa, muitas empresas, por exemplo, a Avan, está abrindo uma loja por semana.
de agora até o fim do ano. Então, tem muitas empresas brasileiras que sabem que crises são passageiras. O país permanece, mas as crises se vão. Então, essa crise que nós temos da pandemia, a pandemia vai acabar. Possivelmente, o Brasil possa ter uma retomada em V. Se for uma retomada em V, vai ser espetacular. E mais, o Brasil, dentre todas as nações emergentes, foi a que teve menor índice de desemprego. Significa que os programas de governo foram muito bons. E parece que também a queda do PIB do Brasil foi uma das menores. Então, o Brasil se saiu bem com a crise, saiu melhor do que os outros emergentes. Então, mas a gente já vinha com um estoque de desemprego grande nos últimos anos. O Brasil luta por crescer, é um desafio, e a gente já entrou na pandemia com um número de desempregados grandes. As coisas estavam indo bem quando chegou a pandemia. Então, não fosse a pandemia, nós teríamos outro cenário em relação ao desemprego. Voltando às privatizações, o ministro Guedes chegou a anunciar 1 trilhão, é o número. Esse número é um número mágico ou é um número real? Esse número é real. Eu fiz o levantamento junto com um grande banco de investimento no Brasil. As nossas estatais valem 750 bilhões. E temos mais 250 bilhões de petróleo numa empresa que se chama PPSA. Esse petróleo pertence ao governo federal, mas isso pode ser vendido. Então, é verdade, sim. Os ativos do governo valem 1 trilhão de reais. Mas, olha, você não consegue vender Banco do Brasil, você não consegue vender Caixa, você não consegue vender Petrobras e outras empresas. Por quê? Então, falta uma vontade de privatizar. Então, aí é que entra aquele aspecto de uma pergunta que você fez. O ministro é liberal, por ele venderia tudo. Porém, politicamente falando, às vezes é difícil. Por exemplo, eu sou testemunha ocular. Eu fiz uma MP de número 902 para quebrar o monopólio da Casa da Moeda, para que pudéssemos vender a Casa da Moeda. Eu fui, conversei com a Câmara dos Deputados, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, para ver qual a melhor hora para mim entrar com essa medida provisória. Segui as orientações, entrei com a medida provisória. O que aconteceu? A medida caiu. Significa o seguinte, a Câmara dos Deputados e o Senado falou assim, ô Guedes, ô Salim, ô Bolsonaro, não vai vender a Casa da Moeda. Tchau. Acabou. Então, muitas vezes o nosso Congresso não aceita a venda de certas estatais. Você está vendo a Eletrobras desde novembro do ano passado. Vai fazer 1 ano, dia 5 de novembro. 1 ano que nós estamos tentando um projeto de lei com o objetivo de privatizar a Eletrobras. 1 ano. Falta vontade política do presidente? Não. Falta vontade política do ministro Guedes? Não. Do Ministério da Minas e Energia? Não. Da própria Eletrobras? Não. Quem não quer que privatiza? O Congresso. E essa aproximação do presidente com o Centrão, isso não viabilizaria essas privatizações? Vai viabilizar. Por isso, eu queria tocar num ponto interessante, não sei se você me perguntaria sobre isso, mas eu quero te falar uma coisa. O presidente, enquanto candidato, dizia, no meu governo não vai ter toma lá da cá. O que é o toma lá da cá? Ora, o toma lá da cá faz parte da democracia brasileira dos últimos 34 anos. Não quero dizer que a democracia brasileira é ruim nem boa. Eu estou dizendo que isso é parte da democracia brasileira. Assim que aconteceu governo Dilma, governo Lula, governo FHC, governo Itamar, governo Sarney. Então, em outras palavras, toma lá da cá. O candidato Bolsonaro disse, olha, não vai ter toma lá no meu governo. Eu fui testemunha ocular. Não passava nada. Ok, passou a reforma da Previdência, porque tinha que passar. Passou a lei da liberdade econômica. E mais alguma coisa.
O fato é que na democracia brasileira, o presidente não governa se não tiver o Congresso. E você não tendo maioria no Congresso, aconteceu o que aconteceu comigo. Na medida provisória da quebra de monopólio da Casa da Moeda, o Congresso disse, não, Salim, não queremos que venda. Nós somos eleitos pelo povo, temos autonomia para isso, não vai vender. Ok, obrigado. Essa é a realidade. Um presidente, se não tiver uma forte bancada no Congresso ou uma maioria, ele não consegue governar. Tanto é que, se você fizer uma avaliação, a pauta conservadora do presidente, nada passou. Desarmamento, armamento e outras, nenhuma passou. Então, repara que ele tem essa dificuldade por não ter a maioria. Então, ter uma base no Congresso é uma coisa positiva em termos da democracia brasileira. É assim que aconteceu. E é assim que vai acontecer nesse governo. Então, o governo está montando uma base de sustentação para que seus projetos possam passar. Eu acredito que o projeto da Eletrobras vai passar. Eu acredito. Alguns falam que é no ano que vem, alguns falam que esse ano. O fato é que vai passar. Ou agora ou ano que vem, mas vai passar o projeto da Eletrobras. Quer dizer, então, que você está otimista em relação às privatizações? Estou otimista em relação às privatizações, em relação ao mercado. Olha a quantidade de IPOs e ofertas subsequentes que foram feitas até agora. Foi o melhor ano até agora. Nós somos melhor agora do que o ano de 2007, que foi um ano ótimo. Então, o mercado está confiando que está indo bem. A Bolsa Brasileira está ali nos 100 mil pontos, vai um pouquinho mais, um pouquinho menos, perfeito? O dólar está variando nesse patamar que ele está. O Brasil está batendo recorde de exportação na agricultura. O preço do minério subiu, isso é bom para o Brasil. Então, tem muita coisa positiva acontecendo. O Brasil hoje é o quarto país mais digitalizado. Então, significa que aquilo que o Paulo Ebel, secretário de Desburocratização, passou e fez, deixou um legado. Então, tem muita coisa boa acontecendo no Brasil. O agribusiness brasileiro está segurando o Brasil. E tem uma expectativa. Mas a questão da digitalização, por exemplo, e os avanços, por exemplo, os leilões do 5G, o atraso nisso, isso atrasa a eficiência e a produtividade brasileira como um todo. Não é só a questão de ter um celular melhor, é a questão da eficiência e produtividade da economia inteira, em termos de avanço tecnológico, e ainda perdendo para outros países. Isso não é ruim? Quer dizer, essa visão do presidente de que os chineses são inimigos porque ele é amigo do presidente Trump, então os chineses não são muito amigos, não são amigos, são inimigos. Isso não atrasa tudo? Já não cria um... Você tem razão em relação ao 5G, que ele traz eficiência e produtividade. Nós estamos perdendo por não ter o 5G. Há conversas entre o Brasil e os Estados Unidos que os Estados Unidos estariam dispostos a transferir a tecnologia 5G para o Brasil. Então, aí eu como cidadão, eu não tenho como opinar porque eu não tenho conhecimento. Se seria melhor, numa licitação, entrar os chineses e ganharem, ou receber a empresa americana com tecnologia que a gente passa a ter o controle dessa tecnologia. Então, isso está em discussão agora, mas você tem razão. O 5G para o Brasil é um avanço tecnológico que nós precisamos, que significa eficiência e produtividade. A gente está caminhando para o fim, Salim. Eu queria te fazer uma última pergunta em relação ao ministro Guedes. Quando o ministro Moro saiu do governo, houve uma desconfiança no mercado de que o ministro Guedes sairia na sequência. Depois isso avançou, a botaria avançou, depois voltou, e volta e meia vem essa expectativa, essa botaria no mercado de que o presidente estaria fritando o ministro, que a ala mais ligada ao ministro Marinho, aos militares, enfim, estariam avançando mais do que a ala ligada ao ministro Guedes. Quais são as chances do ministro Guedes sair do governo, na sua avaliação? Ótima pergunta. Lembra que eu falei para você que a minha passagem pelo governo foi impagável? Te explico.
o que sai na imprensa, às vezes não é o que está acontecendo no governo. Às vezes as matérias que saem na imprensa, as informações, são recados, ou como certas pessoas, certas áreas de governo gostariam que a população soubesse, mas o fato é que a verdade mesmo não é que se publica todo dia no jornal. A relação do ministro Guedes com o presidente Bolsonaro é uma relação espetacular. O presidente chamava o ministro Guedes de professor. A vida inteira chamou para ele. Agora que com a convivência ministro virou ministro. Mas sempre teve um grande respeito. Os dois se admiram mutuamente. O presidente Bolsonaro sabe que ele tem pouco conhecimento de economia e as pessoas que estão em volta dele também não sabem de economia, porque são a grande maioria militares. Eles foram formados para outras funções. E o Guedes, realmente, o presidente reconhece que ele é o elo de ligação do governo Bolsonaro com o mercado. Então, existe um respeito mútuo muito grande entre os dois. Mas, depois que caiu o ministro Moro, eu acho que o Guedes se fortaleceu, porque antes tinha dois pilares no governo, Moro e Guedes. Com a saída do Moro, ficou apenas um pilar, que é o Guedes. E é o pilar do mercado. Para o presidente ser reeleito, ele precisa de emprego, precisa de crescimento, precisa de inflação baixa, de investimento, enfim, é o ministro Guedes. Então, o ministro Guedes tem muita força com o presidente, a relação entre os dois é ótima, não existe um processo de fritura, por tudo que eu convivi com eles nesses 19 meses, não existe processo de fritura. O ministro Guedes está firme, com a confiança do presidente, os dois se admiram mutuamente, e o ministro Guedes também é cuidadoso, ele é resiliente. Por exemplo, furar teto dos gastos. Esquece, com o ministro Guedes a chance é zero, não tem chance de furar teto dos gastos, não tem chance. E ele tem o apoio do presidente. Então, surpreendentemente, eu diria que o ministro Guedes está mais forte hoje do que antes. Salim, você disse que você se surpreendeu, conheceu as entranhas do poder e foi uma experiência, enfim, muito boa conhecer a máquina ali por dentro. O que te surpreendeu positivamente e o que te surpreendeu negativamente nessa experiência? Positivamente foi ter passado a reforma da Previdência com o presidente tendo 55 deputados. A maior reforma de Previdência do mundo foi a brasileira. O presidente tinha 55, 56 deputados do PSL. Passou a reforma da Previdência. Então, isso foi uma coisa fantástica desse governo. A França... Mérito de quem, Salim? Hã? Mérito de quem essa articulação no Congresso? Essa articulação é o mérito de muitos atores. Mérito do presidente, mérito do ministro Guedes, mérito do Rodrigo Maia, mérito do Alcolumbre, mérito de muitos deputados líderes que tiveram a sensatez de falar o seguinte: a reforma da Previdência é importante, senão o Brasil quebra. Vamos fazer essa reforma da Previdência. Então, houve uma sensatez absoluta na tomada de decisão por inúmeros deputados e senadores. Então, eu diria para você que tem muitos atores que foram responsáveis pela reforma da Previdência. Passou também, ainda falando de positivo desse governo, passou a Lei da Liberdade Econômica. Se deu muito pouco valor a isso, mas a Lei da Liberdade Econômica está fertilizando o solo dos novos empreendimentos, das novas startups, dos novos empreendedores. Então, é uma legislação espetacular que vai desburocratizar, soltar as amarras para o crescimento das pequenas e médias empresas. E negativamente? Negativamente, o que me surpreendeu, que eu não esperava, por exemplo, a Casa da Moeda. O que é a Casa da Moeda? Uma empresa no subúrbio do Rio de Janeiro, a vida inteira foi tomada por partidos políticos, foi roubada, saqueada, antro de corrupção, a vida inteira foi isso. Então, eu não imaginava que essa empresa teria
Por parte do Congresso, objeção na sua venda. Do sindicato, sim, claro que o sindicato se manifestou e seria natural que eles tenham que defender seus penduricalhos, seus privilégios, suas remunerações. Então é natural, ok? Não é justo, mas é natural. Mas na hora que o Congresso disse não querem que venda a Casa da Moeda, e na hora que eu falo, bem, nós temos 1 trilhão de empresas em ativo de empresas para vender, 1 trilhão. Essa Casa da Moeda vale poucos bilhões. Pouquíssimos bilhões, pouquíssimos. Se não querem que venda essa, quando é que nós vamos vender as grandes empresas? Então, ali para mim foi um momento que eu achei que foi uma coisa que me assustou. Porque aquele congresso fantástico que deu mostras da reforma da Previdência, de repente é o antônimo que acontece com uma empresa desse tamanhozinho. E mesmo assim você continua confiante nas privatizações? A Eletrobras, inclusive. Continuo confiante. Essa montagem de uma base de apoio ao presidente vai ajudar muito. Parece que já está confirmado que o Alcolumbre poderá ser reeleito, mas o Rodrigo Maia não. Então, deverá ter um novo presidente da Câmara. Então, todas essas mudanças são favoráveis a um processo de mudanças e transformação da sociedade e do Congresso. Então, eu acho que o presidente Bolsonaro vai conseguir passar seus projetos mais fáceis no novo governo, no novo Congresso, com um novo presidente da Câmara.